Alô, turma! Um grande abraço a todos vocês, um abraço gigante do canal Atenção Vascaínos. Com muita alegria, muita satisfação, chegando a mais uma semana, completando um mês de vida, o canal com mais de 50 mil visualizações, 1.700 inscritos, muita gente curtindo, compartilhando, se inscrevendo, acionando o sininho da notificação para nossa alegria. Muito obrigado a você, obrigado a todos aqueles que também na mídia estão curtindo e divulgando as nossas pautas. Obrigado ao Net Vasco, ao Super Vasco, ao Vasco Tudo, ao Yahoo Esportes, ao César da Deprima. Alô, rapaziada do Lance, muito obrigado aí pelo privilégio, pela atenção de sempre. Bom, começa o Campeonato Brasileiro nesse domingo para o nosso Vasco da Gama. Um compromisso muito difícil contra o Clube Atlético Paranaense, o campeão da Sul-Americana, lá na Arena da Baixada, naquele gramado de grama sintética. O Vasco vem de uma eliminação, apesar de que jogou muito bem contra o Santos, mas agora a história é outra. São 38 rodadas. De emoção, de alegria ou de sofrimento para o torcedor cruzmaltino? Vamos ouvir os nossos analistas e também muitos convidados. Ex-jogadores, gente que fez e faz a história do Vasco, vai falar sobre uma pergunta: o que esperar do Vasco em 2019? Eu também tô nessa, mas primeiro vamos ouvir a rapaziada. Segue aí, gente. Atenção, vascaínos! Atenção, vascaínos! A minha perspectiva pro Vasco e minha expectativa pro Vasco em 2019 do Brasileiro é de poder ver um time mais aguerrido, de ver um time que honre essa camisa, de ver um time que entra no Brasileiro não somente para disputar, mas também para poder fazer uma boa participação e que fique pelo menos entre os 6, 8 melhores colocados. Acho que o Vasco precisa de um treinador que possa mexer com o vestiário, que possa aumentar o brio e a autoestima dessa equipe. Eu acho que o Vasco nesse primeiro tempo contra o Santos mostrou que é um time que tem capacidade de dar a volta por cima, e eu sinceramente espero um ano muito melhor do que foi o ano passado, o ano retrasado. Atenção, vascaínos! Esse final de semana começa o Brasileiro para nós. Estaremos torcendo. Um grande abraço. Fala galera, aqui é Leandro Ávila. Eu queria mandar um grande abraço ao pessoal do canal Atenção Vascaínos. Saudações vascaínas a todos. E o que eu espero do Vasco para o Brasileirão de 2019? Eu espero um Vasco muito focado, muito aguerrido, os jogadores realmente comprometidos com a história do clube, comprometido com a vitória, porque o comprometimento é muito mais importante, está muito mais além do que correr, do que se esforçar. Isso qualquer time pode fazer, né? Correr, o Corinthians também corre, o Bangu também corre, o Grêmio também corre. Então eu acho que o comprometimento é a palavra-chave para o jogador se unir, ir atrás de um objetivo, focar sempre na responsabilidade, na vitória. O Vasco é um time de camisa grande que tem que estar sempre em busca de vitórias. Então a gente torce para que essas vitórias venham nesse ano de 2019. O time está melhor do que o time do ano passado, na minha opinião, né? A gente sabe que é uma boa equipe, mas ainda é uma equipe limitada, então tem que se superar muito para conseguir conquistar os objetivos, né? E quem sabe aí a gente possa chegar do meio para frente na tabela, buscando aí uma Sul-Americana. A gente tem que trabalhar com o pé no chão, ser realista, né? E saber que o Vasco ainda necessita de muitos reforços se quiser ser campeão. Então, queria desejar uma boa sorte a todos, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço, tamo junto. Fala galera, estou aqui para falar do nosso Vascão esse ano no Brasileirão. Aí galera, gostei da atuação do Vascão contra o Santos. O Vasco jogou muito bem, mostrou que realmente é um time que pode chegar longe. Não sei se dá para ser campeão, mas tem jogadores experientes e os jovens que têm entrado têm dado conta do recado. Valeu? Eu acredito no Vasco. Eu acho que o Vasco vai chegar longe. Pode até classificar para a Libertadores da América
esse ano ainda. Valeu, forte abraço do Pantera, tchau. Atenção vascaínos, aqui quem fala é o Maricá. O que eu espero do Vasco para esse ano é que eles possam honrar a camisa do Vasco, entender que esse ano é importantíssimo que o Vasco permaneça na primeira divisão, que o primeiro objetivo é fazer os pontos, 45, 47 pontos, e depois almejar algo mais à frente. Infelizmente é uma realidade que hoje está passando dentro do clube e não adianta a gente querer pensar em ser campeão. Claro que o Vasco tem que estar sempre pensando assim, mas a realidade hoje é outra. Então, o que eu espero do Vasco é que eles possam entender o que significa essa camisa, o que representa esse time gigante, onde eu fiz parte, onde eu fui campeão. Então, que eles possam se concentrar da melhor maneira possível para fazer um belo campeonato. Primeiro, se livrar da zona de rebaixamento e depois, sim, pensar em algo mais. Um abraço, Flávio. Um grande abraço para o meu amigo Bismarck. Jogamos juntos, tenho grandes recordações do Bismarck, um cara que eu tenho a maior consideração. Parabéns pelo programa, atenção vascaínos, pela audiência, por tudo que você tem feito aí pelo Vasco, divulgando o Vasco cada vez mais. O que eu espero do Vasco nesse ano de 2019 é que faça um grande campeonato brasileiro, em condições de disputar na parte de cima da tabela, e que não faça, todos nós que torcemos aí pelo Vasco, o torcedor sofrer esse ano disputando para não cair para a segunda divisão. Eu espero um grande ano do Vasco, torcendo aí, estamos juntos para que o Vasco chegue ao lugar que merece. Um abraço, Flávio, um abraço, Bismarck, de coração. Valeu pelo programa aí, um abraço. Um forte abraço, amigos. Atenção, vascaínos. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Começa no próximo final de semana. O Vasco da Gama já pegando uma pedreira, que é o Atlético Paranaense lá. Coisa que nunca foi pedreira tradicionalmente, Mas, infelizmente, nossa realidade hoje a gente tem que encarar dessa forma. Mas não é só pedreira para o Vasco, não. É pedreira para qualquer um. Até porque não existe, na minha opinião, um super time. Existem aqueles com um investimento maior. E o que eu penso em relação ao Vasco? O Vasco precisa ser o Vasco, só isso. Mas aquele Vasco da década de 80, aquele Vasco da década de 90, o Vasco de 2000, o que não pode é ser o Vasco dos últimos anos. Isso não pode, isso o torcedor não aguenta mais e ninguém aguenta mais. É claro que seria uma exigência muito grande eu falar, eu quero um time que jogue como aquele time da geração do nosso querido Bismarck, com Bismarck, Roberto, William, Mazinho, Donato, Fernando, não. É muita pretensão, esquece, isso não tem. Mas que seja um Vasco forte, que seja um Vasco respeitado e que seja um Vasco respeitado acima de tudo quando jogar na sua casa em São Januário. É isso que eu quero. Eu sei que a situação não é das melhores, o investimento é pequeno, o Vasco está mergulhado em sérios problemas, mas isso não pode fazer com que essa camisa, uma das mais potentes do futebol brasileiro, entre no Campeonato Brasileiro pensando em brigar para não cair. Isso o torcedor não aguenta mais. Que seja um campeonato de pelo menos tranquilidade, que o Vasco consiga respirar nesse campeonato, coisa que não aconteceu no último campeonato. Acho esse time agora até um pouquinho mais qualificado que do ano passado, mas insuficiente para brigar por título. Portanto, quero um Vasco como Vasco, honrando as suas tradições, como fez em parte do jogo contra o Santos nesse meio de semana. Esse Vasco, aí sim, não briga para cair e quem sabe pode até brigar por uma posição um pouquinho mais alta na tabela. Forte abraço a todos e atenção, vascaínos! Bom, eu continuo dizendo que o Vasco pode fazer um campeonato regular. Existem 4 times que brigam, na minha concepção, por título brasileiro nessa temporada. O Palmeiras, o Flamengo, para infelicidade dos vascaínos, o Grêmio e o Cruzeiro. São 4 times muito fortes, com elencos muito robustos e que com certeza estarão até o final do ano brigando pelo título brasileiro. Mas aí existem outros 16, entre eles o Vasco. E eu acho, sinceramente, que o Vasco não deve muito a muita gente. Temos os 3 de São Paulo, Corinthians, São Paulo e Santos. Está aí o Vasco vencendo o Santos, mostrando que pode. O São Paulo, o Vasco venceu ano passado, no final do Campeonato Brasileiro, com um time muito pior. Contra o Corinthians, o Vasco fez a besteira de jogar lá fora em Brasília. E vai jogar de novo agora em maio, lá em Manaus. É algo que me preocupa.
Mas acho que o Vasco tem, com os demais times, Bahia, Chapecoense, Avaí, Goiás, Fortaleza, os times que subiram e aqueles que permanecem e que ficam na intermediária ali na tabela, uma briga muito direta. E eu tenho uma esperança, incluindo também Fluminense e Botafogo, os times do Rio de Janeiro, que o Vasco possa ficar numa pré-Libertadores. Eu sou otimista, estava preocupado, mas o jogo com o Santos me deu uma grande esperança. O Vasco pode melhorar, precisa reforçar, sua direção está fazendo um esforço enorme, a questão do treinador também precisa ser analisada. Acho o Marcos Valadares uma boa aposta, mas será que ele vai ter caixa para segurar o ano inteiro? Não se sabe. Fala-se do português Jorge Jesus, na minha opinião, tiro na água, trazer um gringo de Portugal para se adaptar ao futebol brasileiro. Já tivemos o Paulo Bento no Cruzeiro que não deu certo, acho que não vai dar muita liga não, mas de qualquer forma, o time do Vasco, reforçado, trazendo um bom lateral direito, o Cáceres foi uma decepção, mais um bom zagueiro, um ótimo segundo volante, um 10, esperando aí que o Valdívia de repente possa dar um galho maior, um ganhozinho ali no meio de campo, os dois meninos do Bangu, o Marcos Júnior e o Jairinho também possam jogar bem, o Vasco pode fazer um campeonato seguro, honesto, não brigando para cair. Tendo organização, salário em dia, escolhendo quem sabe um bom treinador ou então dando força ao ótimo Marcos Valadares e também ao excepcional Ramon Menezes, o Vasco pode sim fazer um bom ano, fazer uma boa temporada. Pelo menos essa é a minha opinião.